Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de impacto conjugal. E hoje com um tema muito problemático para quem teve a oportunidade de ler. E como sempre, essa conexão é com o Brasil, na pessoa do caríssimo Erivelton Coutinho, que já está aqui. E vou para podermos então entrar para a nossa live sem mais demora. Sem mais demora. Então, o nosso tema. Luge! Olá, Erivelton. Luze! Oh, boa música. Ah, olha. Estás a treinar Kizomba. Isso chama-se Kizomba ou Zouk, né? Não estás a treinar? Boa noite, Luze! Muita luz! Luze! Não. Olha, é uma Toque! boa forma. Uma boa forma, Erivelton. É uma boa forma de passar o tempo com a mulher, aprender um novo estilo, convidar a mulher, um novo estilo de dança. Vamos aprender essa dança e praticar. Olha, é uma dança muito boa. Une as pessoas. Que legal! Muito feliz para poder estar aqui. Olha, essa semana foi uma semana especial. A semana Dia das Mulheres. A semana que nós tivemos a oportunidade de viver mais uma semana, né? Agradecimentos aí a Deus, em primeiro lugar. É, sem Cristina dúvida, sem Fernandes. dúvida. Cristina Fernandes, seja muito bem-vinda à nossa live. Euclides, hoje eu confesso para você que esse tema, esse tema eu vou falar para você. Esse tema é muito importante. Pessoal, você que está aí nos assistindo, você que vai assistir essa live depois, eu posso falar para vocês que esse tema de hoje, eu considero ele um dos mais importantes de quase todos, porque olha... É. De facto, é desses temas que ninguém gosta muito de falar, que ninguém ousa falar, que todo mundo evita o tema, exatamente por ser um tema muito tabu e problemático na vida de muita gente. Erivelton, podes partilhar aí o tema? Fica melhor quando és tu a partilhar e eu depois vou aqui indexar. Olha, legal. Então hoje nós vamos falar sobre: é possível existir um casamento sem sexo? Olha, que interessante, hein? Peraí, pode existir um casamento sem relacionamento íntimo entre os dois parceiros? Net Futurama tá aí, sua coach. Gláucia, oi Gláucia. Tô vendo que essa live hoje vai bombar. Pessoal, compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Nós estamos muito tranquilamente para falar sobre esse assunto. Nós temos nosso ponto de vista, né, Euclides? E É assim, isso mesmo. são experiências práticas. Nós vamos... É o que eu falei com a minha amiga Caritas hoje também, a nossa amiga Caritas, eu falando para ela, olha, hoje nós vamos, um modelo que a gente fala aqui, nós vamos soltar o bambu mesmo, entendeu? Porque isso tem Vamos tudo soltar o a ver, bambu, né? isso tem tudo a ver com a harmonia do relacionamento conjugal. Esse ingrediente que nós vamos falar hoje, que é o sexo dentro do relacionamento, isso é fundamental. Mas o nosso questionamento é: pode existir casamento sem sexo? Casamento sem Vamos lá, sexo. Euclides. Vamos lá. Olha, eu amei o tema. Eu amei o tema. Oi, Gláucia. Gláucia, saudades, saudades sim. Temos que fazer as lives, Gláucia. Estou à tua espera. Eu estava a dizer, esse tema é muito curioso. Muita gente se questiona, mas será que isso é mesmo uma pergunta?
Será que isso é mesmo uma pergunta? Será que é de facto um problema? Isso é óbvio que todo casamento tem que ter sexo. Óbvio para algumas pessoas, para outras não. Existem pessoas, existem homens, mulheres, que dizem assim: eu não preciso de sexo, na minha relação não estamos bem, não precisamos de sexo. Existem outras mulheres e homens que dizem, por exemplo, sexo para quê? Quando eu precisar procriar, vou fazer sexo. Existem pessoas que conseguem ficar uma semana, um mês, 6 meses, um ano sem sexo. Então, daí nós perguntarmos isso, será que é normal? Será que isso acontece? Erivelton, podes pôr aí o tema? Vou colocar aqui. Eu estava Será que é compartilhando. normal? Uhum. Olha, tá entrando muita gente na nossa live. A tia Dalva lá diretamente do Paraná, Brasil. Que legal. Casamento sem sexo, Vânia. Olha aquela coisa. Eu vou colocar aqui. Exato. A Glócia está a responder a Vânia, que perguntou o tema. Tá, Pois bem, vou então, colocar aqui. com esse universo de problemas em torno do sexo, essa pergunta não é assim tão falsa. É uma pergunta que faz todo sentido ser questionada, porque há muita gente que vive sem sexo na relação. E hoje vamos perceber se de facto existe e como é que elas sobrevivem, como é que essas relações sobrevivem sem sexo. Será que é possível? Será que é bom? Será que é mau? Por mais que isso pareça óbvio, por mais que pareça... todo mundo aqui, boa parte aqui vai responder que é normal. Não, ou melhor, boa parte aqui vai responder que não existe casamento sem sexo. Não pode existir casamento sem sexo. Muita gente poderá dizer isso. Mas hoje vamos perceber se sim ou se não. A Vânia aqui diz, só se forem doentes, pois vamos descobrir se é de facto isso ou não. Antes de nós passarmos ao tema, por favor, partilhe a live. É muito importante para nós e até para você que quer ajudar o seu parceiro, a sua parceira, o seu amigo, a sua amiga, o seu familiar, alguém que você ame e queira bem. Partilhe essa live porque certamente muita gente está a passar por situações de foro sexual, problemas de foro sexual, e nós devemos ajudar. E é por isso que nós estamos aqui de forma gratuita hoje a falar desse tema tão importante. Não é isso, Erivelton? Olha, Euclides, sensacional. Em primeiro lugar, eu quero dar um abraço em todas as mulheres do mundo inteiro pelo Dia Internacional das Mulheres que passou, né? Mas olha, o dia de vocês são todos os dias. É que esse dia acaba lembrando assim de uma forma mais intensa. Mas olha, como o Euclides colocou, compartilhe essa live, coloque os seus coraçõezinhos, aperte os coraçõezinhos para que mais pessoas tenham a oportunidade. Quando eu falo a oportunidade, é algo essencial que nós podemos partilhar na vida do outro. De repente, uma frase que o Euclides falar, uma dica que o Erivelto dá, uma sugestão, um compartilhamento pessoal da minha experiência de vida conjugal possa fazer grandes diferenças na vida de um casal que está aí à beira de um divórcio. E muitas vezes sem saber o porquê, né? Então, compartilhe essa live ao máximo. Euclides, esse assunto, eu gosto desse assunto. Como você falou logo muito sabiamente no início, se fala pouco sobre esse assunto. Precisaria falar mais, né? Exatamente, devia-se falar muito mais. Mas há um medo, há algum tipo de receio de falar sobre esse tema, porque a nossa sociedade em torno desse tema criou tabu, ao invés de tornar algo sagrado, algo bonito, algo intenso. O sexo é algo proibido, proibido, tabu, é algo que... Olha, só uma coisa, Erivelton, eu não sei se já reparaste isso, mas quem vive a dois, quem vive maritalmente, quem vive com uma mulher ou com um homem, dificilmente sabem que dia ou
quando é que haverá sexo. É sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa. Você não sabe, hoje vai ter, será, não vai. E essa surpresa às vezes atrapalha a vida sexual do casal. O que achas disso? Olha, isso que você falou é simplesmente uma verdade. Não tem assim aquele. Todos nós que estamos dentro de um relacionamento, nós passamos por isso. Essa dúvida, será que hoje? Será que hoje não? Né? E aí é muito interessante que tudo é construído. Eu sempre falo que a sua noite, ela começa no café da manhã. Ela começa no bom dia. Então, olha, mas eu gostaria que as pessoas que estão aqui, Euclides, Uhum. compartilhassem também da opinião deles. Coloque nos comentários aqui abaixo. Você, Olha, por você acaso acha. há Pode aqui já falar. muitos comentários. Há aqui já muitos comentários que eu agradeço muito. A nossa colega Gláucia está aqui a dar umas dicas muito boas. Então, essa questão, existe ou não casamento sem sexo? Será que é possível que isso aconteça? A Ludmila aqui diz: alguns com a idade deixam de fazer, ou seja, a vida sexual diminui com o passar do tempo. A Gláucia diz: realmente tem algo por detrás, tem algo por trás caso alguém viva um casamento sem sexo. A Ludmila ainda diz: acho que quanto mais velhos, menos sexo e fica só a amizade e o companheirismo. A Gláucia diz: dependendo da idade, ok, é um fator. Estou a aguardar desenrolar da live. É isso aí. A necessidade da parceria, porque uma hora que não houver sexo terá outros sentimentos. Pois, a Vânia aqui diz que quando está com sono não aceita. Então, vamos lá desenrolar esse tema. Casamento sem sexo. É possível? Será que isso existe? Bem, a verdade é que por N fatores que vamos aqui citar, existem casamentos. A nossa questão principal é se é possível ou não. Então, antes de dizer se é possível ou não, deixa dizer que existe. Existem Sim. casais, por exemplo, há uma patologia feminina que é a endometriose, que provoca dores. Endometriose? É isso mesmo, é endometriose. Não, endometriose é o órgão. Por acaso, esta semana. É isso mesmo, é mesmo endometriose. Não me Existe a recordo. endometriose que provoca dores sempre que a mulher pratica sexo. É uma doença dificilmente curável, não é? Há muitas mulheres com endometriose que não conseguem de forma alguma ter uma vida sexual normal, sem dor, é sempre com muita dor. Tem isso, tem a dispareunia, que é uma disfunção sexual tratável, esse é mais tratável. Tem o vaginismo também, que é outra disfunção erétil, ou disfunção sexual, que no caso a mulher tem dificuldades em ser penetrada. A mulher tem dificuldade em ser penetrada, sempre que é penetrada sente muita dor. Então, neste caso, poderíamos dizer que o homem que se casar com essa mulher poderia viver um casamento sem sexo. Não é verdade? Poderíamos dizer por quê? Porque, e esse é, como dizem os brasileiros, eu gosto muito dessa expressão, e esse é o pulo do gato. Ah, E esse é o pulo do gato. Sexo não significa necessariamente penetração. sim. Daí o conceito de sexo oral, daí o conceito do sexo tântrico. Então, existem variantes de sexo que podem ser substituídas quando há essas situações anómalas. Uma outra situação anômala, como já dita aqui, há o envelhecimento. O Kama Sutra diz que a vida sexual
vai até 100 anos. A Bíblia, em Provérbios, diz que o homem deve se alegrar com a sua mulher da juventude e que os seios dela deem sempre prazer. Exatamente. Isso significa que não importa a idade, a mulher, o homem, sempre poderão ter envolvimento sexual, ainda que não exista a penetração. Nós estamos aqui a adiantar uma coisa. Vida sexual sem penetração é possível, sim. Sim. Estamos aqui a adiantar. É possível, sim, obviamente, isso dependendo das circunstâncias. Obviamente, por força maior é mais comum, mas também existem casais que optam por não ter uma vida sexual com penetração. Para os homens que estão a acompanhar a live, para os homens que vão acompanhar depois a live, eu não sei se as vossas parceiras vos disseram, não sei se o Erivelton já ouviu o que eu vou dizer agora, mas é o seguinte: a penetração é uma forma de invasão ao íntimo da mulher. Há muita mulher que não se sente confortável com a penetração, se sentem invadidas. E muita gente pode assim dizer, oh, mas como assim se é a forma de fazer sexo? É visível a forma muitas vezes brusca, bruta, insensível que muitos homens passam ao ato sexual. Vânia, é como eu disse agora há pouco. Há muitos homens, por exemplo, uma mulher que foi violentada, que foi abusada sexualmente na infância, ela pode desenvolver vaginismo, ela pode desenvolver repulsa por penetração, mas ela querer ter uma vida sexual. Isso pode acontecer. Casamento sem sexo pode ser possível, mas dependendo do fator. Deixa-me só ver aqui. Diz a Gláucia, dependendo do fator, leva à infidelidade. Pois, está aí a questão. Nós ainda não falamos das consequências. Só estamos a dizer ainda vamos chegar se lá acontece ainda. ou não. Está aqui a Ludmila a dizer que já se sentiu invadida. A Vânia aqui diz, se Deus falou que o corpo pertence a ambos. Pois, Vânia, Deus falou isso sim, ok? Por meio da Bíblia. Entretanto, existem patologias, existem situações anómalas. Por exemplo, Deus também disse que toda mulher poderia dar à luz, mas existem mulheres que não são férteis. Então, não podemos aqui dizer que não existam situações anómalas, situações diferentes para algumas mulheres e homens. Há homens, Erivelton, que por causa da temperatura e das condições a nível do órgão genital feminino, há homens que, durante a penetração ou a quando da penetração, eles perdem a ereção. Há homens, Erivelton, que basta uma pequena umidade, ele perde a ereção. E mesmo assim, muitas mulheres vivem esse casamento. E vou mais a fundo. Há mulheres que dizem não vivem um casamento sem sexo. Mas a verdade é que há casamentos em que o sexo é mau. Horrível, terrível, em que a mulher é forçada, é obrigada a se submeter. Tal como disse aqui a Vânia, Deus falou que o corpo pertence a ambos, né? Que supostamente os dois devem se entregar um para o outro. Entretanto, por conta mesmo dessa passagem e de má interpretação daquilo que a Bíblia diz sobre isso, muitas mulheres se submetem e sofrem com aquele tipo de ato sexual. São essas que muitas vezes dizem, eu posso ter um relacionamento sem sexo. Na minha relação, nós estamos há 6 meses sem sexo. Eu já ouvi casos de mulheres que viveram 4 anos sem sexo, com o marido. Mas atenção, são relações em sofrimento.
são relações em sofrimento. Euclides, Diz lá. Você colocou muito bem aí, a sua coach está colocando, a Gláucia, né? Então, por que viver assim? Esse questionamento dela faz muito sentido. Por que viver assim? Eu sempre falo que por trás de uma anormalidade existe uma causa raiz. Tudo, sempre, né? Então, quando nós estamos falando aqui dessa possibilidade de existir um casamento sem sexo, o Euclides trouxe aí, tecnicamente, uns pontos muito importantes, mas tem aqueles outros casos também, Euclides, que, de repente, o parceiro está tetraplégico, ou a esposa, então, quer dizer, existe essas situações também, mas, tirando, e eu quero falar um pouco mais detalhadamente, tirando esses pormenores que exige essa parte de físico, né? No que tange com relação a psicológico, eu sempre falo, não dá, não tem como. O sexo é uma energia divina, é uma energia de vida. Então, é energia divina e é uma energia de vida. Então, o que predomina? Você que está com dificuldade, você que passa por esses momentos de conflitos nessa área, você tem que investigar muito quais são as causas. E aí, dentro da visão sistêmica das constelações familiares, eu falo para vocês, existe um porquê. Lá no fundo, lá no íntimo, lá na sua infância, muitas vezes das suas gerações passadas, existe uma dinâmica de como funcionavam os nossos pais, como que era. Isso é passado para as gerações futuras. Então, assim, você que está hoje dentro de um relacionamento e você está vivendo esse momento de dificuldade da relação íntima, você precisa procurar ajuda, porque não é normal. E aí, nós homens, nós somos diferentes das mulheres. A gente sempre brinca aqui no Brasil, a gente fala assim, as mulheres pensam em sexo 3 vezes por dia, o homem pensa 39 até a hora do almoço. Você entendeu? Então, essa diferença, tá tudo bem, tá tudo certo. A nossa testosterona é acelerada mesmo, funciona assim. Então, não, mas isso, Erivelton, em relação à testosterona e à vida sexual masculina, é um pouco mito, porque a sociedade é que nos liberta para pensar e viver assim. A sociedade é que define que nós estamos constantemente a pensar em sexo, mas, a bom ver, é possível que exista um bom equilíbrio entre homens e mulheres em matéria de pensar em sexo. Só que, obviamente, a mulher é mais sutil, né? A mulher é mais sutil. E eu concordo plenamente contigo quando dizes que não é possível. Não é possível por quê? Por causa das consequências da possibilidade. Existem esses que dizem, bem, vamos ter um relacionamento, mas sem sexo. Dificilmente se pode falar de fidelidade. Há uma passagem até na Bíblia que diz que o casal não pode se rejeitar, não pode se negar por muito tempo, por causa da astúcia do diabo, que vai pôr aí uns miolos na cabeça, de modos a que não exista, no caso, fidelidade, quando no casamento não há sexo. Mas, então, se nós já sabíamos disso, que não é possível, por que é que apresentamos esse tema? Porque existem muitas mulheres e muitos homens que se comportam desta forma, dizendo que é possível, sim, uma relação sem sexo, porque sexo não é tudo, porque existem outras coisas, porque, etc, etc. E hoje nós estamos aqui a trazer esse tema por causa disso. Diz lá. Perfeitamente. E aí, é muito interessante que nós temos que entender que existem ciclos dentro dos relacionamentos. Por exemplo, quando nós estamos namorando,
gente tem um apetite, é uma fora do normal, né? Vamos falar assim. E aí você entra numa fase de casamento. Opa, nós entramos numa expectativa, opa, quando eu casar vai virar noite, né? Só que o que acontece ei, você que ainda não casou, você está enganado, não funciona assim. E aí que tá o X da questão. Depois que você casa, você entra num ciclo de maturidade e uma maturidade sexual também, porque quando você namorava, a distância entre os dois era muito grande. Você encontrava de vez em quando, então gerava uma certa, né, uma vontade de estar junto novamente. Só que depois que você casa, você entra num ciclo que você está ali constantemente. Logo no início, você tem uma certa predisposição, porque fala, ó, tá aqui, né, tá aqui, a todo momento tá farto. Só que depois, o que acontece? Nós, casados, quando nós temos o primeiro filho, e é aí que mora a grande sacada. Olha só, e é sobre isso que nós estamos falando. A mulher, quando ela tem o primeiro filho, tem uma pesquisa que fala que é o primeiro momento que o casal enfrenta o primeiro desafio conflitante dentro da relação. Por quê? Aquela mulher que estava totalmente disponível para o marido, agora ela meio que esquece o marido. Por quê? Porque entrou um outro ser que vai competir com aquele tempo. Competir. Se for rapaz, então pior. Porque os rapazes são, tal como os homens, os rapazes são territoriais. E isso faz com que ele se junte à mãe, se apegue à mãe, e a mãe, do mesmo modo, se une à criança. De tal modo que não há espaço para o tal marido. A Vânia aqui diz que tem maridos que não ajudam. É bem verdade. Sim. É bem verdade. Mas também há mães, tipo, muitas mulheres de forma natural dizem assim: eu lhe dei um filho, ele tem que entender que eu tenho que cuidar do filho dele. Ele não tem que fazer ciúmes. Ele que espere, ele que aguarde. Eu tenho que cuidar do nosso filho. E para piorar, Erivelton, durante o pós-parto, o lado materno da mulher fica tão acentuado que seja a libido dela, o desejo sexual e até mesmo o órgão genital feminino, depois do parto, não está preparado para a vida sexual. Não está preparado para a vida sexual. Há muitas mulheres que depois de darem à luz não têm prazer, não têm desejo nenhum, sexualmente falando. Então, muitas vezes, o foco na criança é que acaba atrapalhando, não é, o desejo, o prazer sexual, porque ela está em modo de mãe. Isso é o que muitas vezes acontece. Obviamente, não acontece com todas as mulheres, mas com boa parte das mulheres é assim que acontece. Surge aí uma redução do prazer sexual. Perfeitamente, Euclides. E olha, quando se fala nesse período, é muito importante, por isso que dentro da visão sistêmica, eu trabalho com uma ferramenta, quando eu estou nos atendimentos, Euclides, que é chamada Roda das Funções. E aí é muito interessante sobre esse momento, porque a mulher, nessa fase também, não só ela, vamos falar assim, deixa de lado o esposo de forma consciente ou inconsciente, mas também ela esquece da função mulher dela, né? Ela esquece ela da função... função... Ela está em modo mãe, é isso aí. Uhum. Isso. Ela está na função mãe, consumindo 70%, 80% do tempo dela. E aí há um fator muito importante. A mulher, ela precisa também equilibrar essas funções. A função esposa, a função mãe, a função mulher.
E é nesse ponto que ela sabiamente, se ela fizer um esforço para poder falar assim, peraí, antes de eu ser mãe, eu era mulher, eu me cuidava, eu fazia as minhas atividades físicas, eu me cuidava, e o que acontece muitas vezes, que é nesse momento que o casal, se ele não tiver o que a gente chama de maturidade conjugal, é nessa fase que acaba muitos relacionamentos. Eu já vi casos de ganhou o filho hoje, daqui a um mês o esposo foi embora. Você entendeu? Exatamente, exatamente. Então, o esposo, ele consegue entender que naquele momento é um momento delicado que vai consumir um pouco de energia da esposa. Ele compreende. Mas... Não, um pouco não. Muita energia das... É muita energia despendida. Olha, desculpa lá cortar, mas só para frisar aqui aos homens. Gerar um filho para uma mulher acarreta um esforço tremendo. Não é, tipo, ela perde o sono, às vezes até a vontade de comer, ela está sempre preocupada. Há mulheres, Erivelton, que ouvem choros do bebê em todo lado. O bebê está a dormir, mas ela ouve o choro do bebê. Então, é físico, é emocional. Gerar um filho é muito complicado. É muito complicado. Só é bonito nas fotos, nas redes sociais, etc. Mas viver o recém-nascido, viver o pré-natal, viver a gestação toda e o nascimento, é preciso muita maturidade. Como disseste bem, preciso muita maturidade. Ô Euclides, olha para você ver, a Vânia colocou aqui, para piorar, os outros maridos não colaboram porque o bebê chora a noite inteira e ele não ajuda. Claro, fico revoltada, se estava para fazer, não faço mesmo. Aí é que está o grande detalhe, né? Olha, Vânia, realmente tem como mudar essa situação. Por quê? Uma vez que você compreende que é um ciclo de vida, é um ciclo que a mãe está passando, naquele momento não necessariamente tem que ter aquela profundidade do sexo ali, né? Um carinho, um aconchego do esposo, um cheirinho, uma massagem, tudo isso faz parte também da intimidade do casal. Então é tudo uma questão de realmente buscar esse equilíbrio. É buscar o equilíbrio. Agora, Euclides, quando se fala, igual, eu tenho algumas perguntas aqui que chegou para nós e eu gostaria de partilhar aqui. Se a gente tirar a situação do filho que não é recém-nascido, que não tem nenhuma condição física que impeça. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Se tirar a existência da criança que já cresceu, não tem nenhuma deficiência física, e mesmo assim o casal continua fazendo birrinhas, né? Ah, só porque você não trouxe um presentinho para mim, eu também hoje não vou. Aí a gente começa a perceber que tem algo muito grave acontecendo. Então, se a gente esquecer todas aquelas questões anteriores e trabalhar em cima desse ponto, eu vou falar para você, aí realmente não é casamento. Não é casamento. Tá? Não há um motivo, no caso não há, quando não há um motivo plausível, não é? Vamos então ultrapassar essa redução drástica da libido, do desejo sexual. Há, no entanto, uma questão aqui da Lyudmila. Será que depois do parto a mulher perde todo o prazer sexual? Não, não. Só por um tempo. Só por um tempo, mas depois ela é capaz de recuperar. Desculpa. A mulher é capaz de recuperar. Entretanto, não só a compreensão do homem, do parceiro, do pai, da criança, mas a mulher também deve mentalizar que essa redução
é provocada no âmbito físico e também no âmbito emocional. Agora, não havendo um motivo plausível, surge ainda assim um outro motivo, Erivelton, que também já foi citado. Quando o casal não tem uma boa vida sexual, por condições... porque aí, não sei se também podemos já passar por isso, Erivelton. Quando, por Podemos sim. exemplo, não existe uma boa vida sexual. Não existe vida sexual saudável. No caso, o homem não consegue satisfazer a mulher não consegue satisfazer o homem. Quando a pessoa é bruta... Ou seja, não existir sexo na relação está sempre ligado a uma situação pontual. Por isso é que fica difícil dizer não há sexo, ponto. Porque a não existência de sexo está ligada geralmente a um trauma, a algum trauma que um dos dois viveu ou os dois tenham vivido, o homem ou a mulher. Está ligado também, por exemplo, a culturas que têm os seus aspectos ligados à vida sexual. Pode estar também ligado à religião. Porque, Erivelton, há muita gente, e é aquilo que nós muitas vezes falamos aqui, durante muitos anos a igreja vai te dizer sexo não, sexo não, sexo é mau. A família vai dizer a mesma coisa, sexo não, sexo é mau, sexo... Há pessoas que até dizem que é coisa do diabo, etc. Mas depois aí você vai casar e a única coisa que te dizem é, olha, vais ter a lua de mel. Mais nada. Ninguém te diz, ouve, aquilo que dizíamos sobre sexo não era verdade. Sexo afinal é bom. Agora que vais te casar, já podes fazer. Ou seja, tornaram tão negativo o sexo que há muitas mulheres e homens que têm o sexo como único objetivo a procriação. Depois da procriação não há mais nada. Não há mais nada. Então, isso é outro motivo que leva muitos casamentos a não terem sexo. Mas, e aquilo que estávamos a dizer, acontece relacionamentos sem sexo? Acontece sim, mas já não é casamento. Já não é relacionamento. Porque é bíblico e até legal. Até a lei prevê a vida sexual. Dita vida conjugal. Vida conjugal, além da partilha da casa, está também a vida sexual. Entretanto, muitos homens e mulheres, por N motivos, estão sempre a dizer sexo não é tão importante, sexo não é tão importante. Eu e o meu marido vivemos bem sem sexo. Como assim? Será que isso é mesmo verdade? Eu acredito que muita gente aqui já ouviu essa frase. Uma amiga dizer, não, eu e o meu marido vivemos bem sem sexo. Erivelton, geralmente ela está a falar por ela sozinha. E aí, ela eu queria... tá bom. Uhum. E aí eu vou falar para você. Você colocou muito bem que quando ela fala isso, ela está falando por ela sozinho. Só que depois que você casa, não existe ela sozinho. Existe 50% de cada lado. São dois seres que se completam. Desculpa. E é muito interessante que dentro de um relacionamento saudável... Poxa, Erivelton, mas precisa ter um relacionamento saudável? Sim, saudável na sexualidade, em todas as áreas. É necessário, é necessário. Mas aí, o que acontece muitas vezes? Há uma certa falta de paciência entre os parceiros de buscar compreender o porquê de não estar saudável. E aí é que mora uma grande questão importante dentro do se colocar no lugar do outro. Cá para nós, imagina só, a pergunta que fica para vocês mulheres e para nós homens, será que nós estamos realmente preocupados com a satisfação da sexualidade do meu parceiro? O que eu estou disposto a fazer, a compreender, a buscar as causas
que está levando ele a essa ineficiência, seja de qualquer caráter psicológico, entendeu? E aí você trouxe algo muito interessante. Olá, Pedro Sobrinho, seja bem-vindo aí à nossa live. Você trouxe algo muito interessante, Euclides, porque dentro dos meus estudos eu sempre vejo, dentro das constelações, eu vejo uma causa raiz. Para todos esses conflitos, existe uma causa raiz. E aí, há uma diversidade com relação a essa parte, porque esse tema ele é muito interessante, porque imagina só, você que está aqui hoje, que você que é casada, que é casado, você já fez todas as perguntas, olha só, você já fez todas as perguntas para o seu cônjuge, ao ponto de ouvi-lo, os seus conflitos, os seus traumas, os seus abusos de todos os gêneros, de tipos de abusos, né? E a pergunta que fica depois é: você está disposta a compreender o que ele passou e ajudá-lo a superar? Aí que está o grande segredo. Por quê? Dentro da visão sistêmica, nós sempre falamos, todos nós temos os nossos conflitos, os nossos traumas, os nossos bloqueios. E quando se trata essa questão de intimidade com o parceiro, isso simplesmente aflora. Né? Então, eu já peguei situações, ô Euclides, de atendimento, que eu cheguei a perguntar para o esposo, mas a sua esposa já comentou com você o que ela passou na infância dela? Se ela teve algum tipo de abuso, literalmente. Aí ele falou assim, não, eu nunca perguntei. Eu falei, então, qual é o nível de entendimento e sintonia que vocês têm ao ponto de se abrir para chegar nesse nível de compreensão? E é aí que está um ponto fundamental. Euclides, por que eu falo isso? Porque eu fiz isso. Tá? Então é que eu estou trazendo um caso verídico, eu mesmo no meu relacionamento. Então, assim, eu tenho uma sexualidade muito aberta com a minha esposa, de conversar muito sobre a sua infância, sobre a minha. Então, isso nos deixa mais leve, muito mais leve, ao ponto de qualquer conflito que se tiver, ele será resolvido de uma forma muito madura e saudável, né? Faz sentido, Euclides? Faz todo sentido, faz todo sentido. E porque, por exemplo, existem homens, por exemplo, que construíram a sexualidade, construíram a visão sobre o sexo por cima de pornografia. Como é que os pais contribuíram? O pai, a mãe, tinha a sua cassete pornográfica na altura, né? Há uns anos atrás. Tinha o seu VHS pornográfico e o filho acidentalmente assistiu aquilo. E aquela imagem, aquele conceito, aquela construção do ato sexual fica materializado, fica aí instalado no cérebro desse homem ou dessa mulher. E para ele a vida sexual se torna algo como na pornografia. Uns vivem de forma pornográfica, outros se afastam por completo do sexo. E hoje em dia, acreditem ou não, mas há muitas mulheres, muitos homens que propõem relacionamentos sem sexo. E há muita gente que se mente ao aceitar, achando que é possível ter um relacionamento sem sexo. Vamos lá para uma situação gritante. Uma jovem de 19 anos que se casa com um senhor de 70 anos, que já não tem vida sexual, ou já não tem, pode ter vida sexual, no caso, vou explicar porquê, já não tem ereção. Já não tem ereção. Então, essa jovem de 19 anos entra para a relação sabendo que não haverá penetração.
entra para a relação sabendo que terá uma vida sexual diferente. Como dissemos no início da live, pode existir vida sexual sem penetração, mas não é fácil. Não. Pode existir, mas não é fácil, não é simples. E para a juventude, para os mais novos, é algo que pode abrir portas para a traição, para a infidelidade. Pode abrir portas, não digo que vá abrir portas, mas pode abrir portas. Então, uma jovem que entra para uma relação desse tipo, no caso da mulher ser mais jovem, é sobretudo, ou é geralmente mais flagrante. Por quê? Porque o homem precisa ter ereção. No caso inverso, quando a mais velha é a mulher e o homem é mais novo, aí dá para ter uma vida sexual ainda, porque existe ereção, e em relação à mulher já é bem mais simples, se ela quiser, de facto, estar nessa relação. Então, aí é um convite novamente que a sociedade ou a pessoa amada, por assim dizer, apresenta a muitas mulheres. Vamos ter uma relação, mas é assim, eu não vou poder te satisfazer sexualmente. Para piorar essa situação, Erivelton, existem casais que fazem acordos em que, nesse caso, por exemplo, a mulher pode ir para fora e vice-versa. Mas são acordos. Eu, por acaso, ainda em tempos vi um artigo de um casal casados e eles tinham um relacionamento aberto. Cada um era livre de fazer o que quisesse fora. São conceitos que aparecem na sociedade, difíceis de acreditar, mas existem. Agora, será que isso é bom para a relação? Não, não é bom. Obviamente que não é bom. É isso que é preciso ter em conta. Muita gente está-me sempre a perguntar, será que é normal um casal ficar 6 meses sem sexo? E eu digo, a pergunta não é se é normal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver se é bom ou se é mau. E é óbvio que é mau. É muito, é muito muito, mau. É muito mau. Então, muito mal. porque é mesmo assim, muita gente me pergunta isso. Será que é normal um casal vivem juntos, mas já estão há 3 semanas sem sexo? Não, a questão não é essa. E no fundo, aquilo que você acha normal, o outro pode achar anormal e vice-versa. É bom, e eu dou aqui o conselho às pessoas, ao invés de vocês perguntarem se a coisa é normal ou anormal, decidam vocês, para ti, isso é normal? Acha que está bom? Você é mulher, você é homem. Acha que é certo estar numa relação sem vida sexual? Acha normal? Ah, não, nós nos esquecemos. Será que isso é normal, esquecer de ter vida sexual? Diz lá, Erivelton. Olha, Euclides, você colocou muito bem aí esse ponto para a própria pessoa avaliar se ela se sente bem. Olha, mas tem que ser muito sincera para você falar que você se sente bem numa relação onde não tem essa intimidade sexual, entendeu? Porque nós somos humanos, diferentes entre homens e mulheres, mas eu chego a ver assim essa parte como um alimento divino. Eu vejo dessa forma, como alimento divino. E isso tem que ser bom para ambas as partes, quando eu falo dessa forma. Então eu sempre vou estar batendo nessa tecla que você precisa ajudar o seu parceiro a encontrar as causas. Encontre as causas. Agora fica uma questão. Até que ponto você está disposto a lutar para essa busca, né? E aí, como a Ludmila colocou, quando se abre muito, o homem costuma usar aquilo contra você. Eu imagino, vamos trazer um caso aqui vamos trazer um caso aqui bem real. Vamos supor que você comenta com ele que você teve um abuso na infância, e aí ele faz uma cara assim, nossa, como você deixou isso acontecer, não sei o que lá.
nesse momento, já se percebe uma imaturidade da pessoa. Agora, aí que está, a Vânia colocou, você precisa ser sábia. Realmente, é nesse instante que entra a sabedoria da mulher. E uma mulher sábia, como fala na Bíblia, ela pode acabar com uma casa, ou ela pode simplesmente prosperar nessa casa, que nesse momento seria a relação conjugal. Então, nesse momento, quando ele falar dessa forma, compreenda. Porque naquele instante, esse próprio homem pode ter passado por vários tipos de abusos também, né? E aí, ele não suporta contar o que ele passou. E se ele não suporta contar o que ele passou, ele vai simplesmente ficar ignorando o que você viveu na sua infância. Então, realmente requer muita maturidade. E desde já, Euclides, agora entra o ponto-chave que eu sempre gosto de colocar. É assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Diante de uma situação como essa, o que é mais solicitado? É que você procure ajuda. Você traga à luz aqueles momentos que te deixam confuso sobre o seu relacionamento íntimo. Se você tem algo, isso dentro da visão sistêmica nós falamos muito, Euclides. Se você tem algo que te machuca, que te impede de viver essa energia divina de forma saudável, natural, é que você procure um especialista, um profissional, né? Mas não conviva com isso, porque isso atrapalha demais esses momentos. A vida toda. Olha, a Vânia diz aqui algo engraçado que eu matei-me a rir. A minha amiga ficou de castigo durante 6 meses porque o marido alegou que ela não ia bem na universidade. Então, o marido pôs a mulher de castigo, cortando o sexo, porque ela não ia bem na universidade. Olha só, esse sagrado, essa coisa tão especial que deve ser partilhada na relação, ser usado dessa forma. É engraçado que, na verdade, durante muito tempo as mulheres é que usaram isso. É curioso agora ver homens a fazerem isso. E é muito interessante aqui aquilo que disseste, Erivelton, que as pessoas maltratam a vida sexual. Todos nós aqui na live já vimos aquele colega mal-humorado, estressado, irritado, que a primeira coisa que você pensa é: eu acho que esse nunca mais teve orgasmo. Sobretudo se for casado. Se for casada, não. Olhar, não, essa pessoa nunca mais teve orgasmo, por isso é que é assim fria. E é verdade que quando você tem um parceiro, tem uma parceira, e não tem vida sexual, você tem uma vida frustrada. Tem uma vida à metade. A metade. Você não se doa por completo. Como assim? O ato sexual libera hormônios que ajudam na tua performance enquanto ser humano, no dia a dia, melhora a tua beleza, o tom de pele, o cabelo. Ou seja, há uma série de fenômenos que acontecem quando a pessoa tem vida sexual boa, tem saúde sexual. Há muitas pessoas que ficam mais bonitas, que ficam mais alegres, que ficam mais radiantes, exatamente porque têm vida sexual. Eu não gosto, e por acaso nunca ousei dizer isso em esta pública, mas eu vou dizer: você que diz que não precisa de sexo, você tem um problema, procure especialista. Nós estamos aqui para ajudar. Perfeitamente. Você que diz sexo para quê? Você que diz, na minha relação, sexo representa 2%, 5%, 10% sobre 20, ou sobre 100 no caso. Você precisa repensar
a forma como você olha para a vida sexual. A maior parte das vezes, e é um número muito grande, Erivelton, de homens e mulheres que não gostam da penetração. Podem fazer tudo, mas basta começar a penetração e eles começam a criar uma certa revolta e não gostam dessa parte de penetração. Podem estar no beijinho, no amasso, mas não gostam de vida sexual, ou seja, não gostam da parte penetração. E isso é um problema a ser resolvido. Ninguém nasce dizendo eu não quero ter uma vida sexual. Ninguém cresce pensando nisso, pensando dessa forma. Ô Euclides, eu confesso para você que eu particularmente, eu nunca tinha ouvido isso que você falou. Eu não tinha esse conhecimento que tem relações que não gosta de penetração. Eu não imaginei que teria isso. Agora, gente, Sim. olha para você ver. A Vânia colocou aí que é sagrado. Agora, vamos pensar aqui de uma forma bem inteligente. Você acha, se Deus falou lá em Gênesis, ide e multiplicai, né? Você acredita que ele ia fazer algo tão sublime, tão divino, ser ruim, conflitante, com problemas? Claro que não, né? Com certeza não. Então, como nós estamos falando aqui, é importante que você busque identificar a causa raiz. Por quê? E olha, se você buscar com muito afinco com um profissional, um especialista, vão vir respostas que você vai falar assim, olha, realmente, isso é maravilhoso. Eu cheguei a atender, ô Euclides, uma mulher com 39 anos de casada. E depois eu fiz... E ela chegou, sem eu perguntar, ela já falou assim, olha, eu tenho 39 anos de casada e nunca tive um orgasmo. E aquilo realmente ecoou nos meus ouvidos. E aí, quando ela falou isso, dentro do nosso trabalho, né, não existe julgamento. Aí Exato. ecoou na minha mente. Aí eu já fui logo buscar, falei assim, mas deve ter uma causa. Deve ter uma causa. Tem uma causa. Uhum. E ela falou para mim assim, a minha mamãe me impediu de casar com o homem que eu amava. E eu acabei casando com um homem que eu não sentia nada. E essa mulher hoje tem filhos adultos e simplesmente eu falei, mas e aí? Eu imaginei, falei assim, deve ter uns 6 meses, né, que não tem um momento íntimo. Ela falou assim, olha, já tem mais de 5 anos que a gente dorme inclusive em quartos separados, né? Agora, olha para você ver. Se é algo tão divino, será que eu não preciso buscar as causas disso? Será que não vale a pena eu investir um pouco mais? Ou eu vou terminar os meus dias assim, né? Olha, e isso é incrível o que acabaste de dizer, Erivelton. Por quê? E a Glaucia, aquela hora, tinha perguntado por que muitas mulheres se submetem a isso. Porque muitas mulheres não olham para o sexo como algo sagrado, Erivelton. E se dizem isso, é apenas da boca para fora. Porque quando algo é sagrado, deve ser bem feito. Quando algo é sagrado, não é feito de qualquer forma. Quando algo é sagrado, não é feito com qualquer pessoa. Quando algo é sagrado, não é feito em qualquer lugar. E quando você viola esses 4 princípios, você não torna o ato sagrado. E ainda vamos aumentar, não são só 4 princípios. Quando você reclama, não me faz assim, não me pega assim, você não torna sagrado. Quando você não investiga, quando você não analisa, eu muitas vezes, Erivelton, digo,
Você que casou, você que tem o seu parceiro, peça a Deus, Senhor, por favor, me dê um orgasmo. Por que que nós pomos Deus em tudo e quando vem a vida sexual, temos vergonha de Deus? É. Peça, Senhor, me abençoa com um orgasmo nessa noite. Amém. No final, Senhor, muito obrigado pelo orgasmo que tive. Amém. Não custa nada. Para quem acredita na oração, deve ir também orar para um orgasmo. Porque Deus é que criou. É uma criação divina. É algo sagrado. E nós sofremos mais com isso. Nós, os cristãos, sofremos mais com isso. Cristãos, judeus, muçulmanos. Sofremos mais com isso porque preferimos tornar tabu. Sexo para essas religiões é tabu. Se tornou tabu. Já para os hindus, não. Para os hindus o sexo é sagrado. Por isso é que eles escreveram o Kama Sutra. Imagino que muita gente aqui não saiba, Erivelton. Mas o Kama Sutra é um livro sagrado, com o mesmo peso na religião hindu que a Bíblia. Com o mesmo peso que a Bíblia. Não é esse livro de posições sexuais, não é esse livro pornográfico que vendem por aí. O Kama Sutra é um livro que diz assim. Eles, quando escreveram o Kama Sutra, pensaram assim. E importa dizer desde já, Kama Sutra significa livro do amor. E eles pensaram assim. Já que o sexo é algo sagrado, já que o sexo deve ser feito toda a vida do casal, então vamos ensinar a fazer bem. Vamos ensinar a fazer sempre da melhor forma. Vamos ensinar a sempre conquistar. Há uma parte, há um dos livros do Kama Sutra, onde se ensina a conquistar a outra pessoa, a reconquistar a outra pessoa. O que é que os homens gostam? O que é que as mulheres gostam? O livro do Kama Sutra olha para a vida sexual de forma tão sagrada que eles não querem que o sexo seja feito de qualquer forma. Então, apresentaram fórmulas, métodos. Por acaso, o Ocidente, quando se apoderou do Kama Sutra, não pensou no Kama Sutra como sendo um livro para tornar o sexo sagrado. O Ocidente banalizou o Kama Sutra de tal forma que... Eu estou a falar de Kama Sutra e a maior parte das pessoas está a pensar em posições sexuais. E o Kama Sutra apresenta mais de 300 e... mais de 400 posições sexuais. E todas elas para trazer amor para a relação, para trazer estabilidade à relação. Euclides, olha, entrou uma mulher aí agora na live chamada Fabiana S. Brito 82. Essa mulher que entrou aí é simplesmente a minha amada. Ó, aqui homenagem para ela hoje. Ó. Uau! Então, assim, só que isso é uma conquista, né? O relacionamento é uma conquista, é uma viagem que você vai aperfeiçoando a cada dia. E você que está aqui nos assistindo hoje, você merece ter uma vida de intimidade saudável. Então, busque ajuda. Eu sempre vou estar batendo nessa tecla que você precisa buscar ajuda. De repente é algo tão simples para um profissional que vai ver essa situação e vai entender. O segredo está em entender o outro, compreender, realmente estar atento ao que o outro está passando. E olha, tem o outro lado da moeda também, tá, Euclides? Acontece muitas vezes da pessoa ter um bom momento de intimidade, mas logo que termina, ela continua ou ele continua com um vazio. Ele não está preenchido. Ela não está preenchida. E isso é dramático. É como se não tivesse acontecido, né? E olha,
Vou só explicar aqui rapidamente, Erivelton, porque há uma pergunta também apresentada que é exatamente isso. Como é que fica aquele esposo que só te trata bem quando quer sexo e depois do sexo fica arrogante e mal comportado? Pois é. É muito importante ouvirmos, apontem isso. Existe ato sexual para descarregar, ou seja, para se livrar de sêmen do espermatozoide, para descarregar energia, de tal modo que a pessoa fica cansada e logo a seguir já não quer saber da pessoa. E existe o ato sexual enquanto contemplação. Aquele que é feito com alguém que nós queremos muito bem, aquele que é feito com alguém que nós temos muito amor, temos muito carinho. Há muitas mulheres que podem ter com o mesmo homem esses dois atos sexuais. Como assim? Você, mulher, está no ato sexual e está a olhar para o marido, para o parceiro, a dizer: eu não gosto de ti, estou chateado contigo. Mas há mulheres que estão a pensar nisso. Durante o ato sexual, ela pensa nisso. Pensa nas mágoas, pensa no quão está irritada, pensa ele não me tratou bem, pensa que ele não me deu alimentação. Ou seja, pensa uma série de coisas e está no ato sexual. Para quê? Isso aí não é ato sexual. Isso aí não é vida sexual. Isso muitas vezes é um desejo carnal qualquer, apenas para despreender energia física só. Não tem nada a ver com o ato sexual de fato, essa coisa sagrada, bonita que nós estamos aqui a dizer. Quando você, enquanto mulher, faz isso, você não está numa relação sexual. E muitos homens também, quando nós os homens, né, para as mulheres que não sabem, nós os homens também temos um pico de desejo. A mulher geralmente é quando está no período fértil. Nós os homens também temos um período que temos muito desejo sexual. Não é? Temos muito desejo sexual. E nessa altura, muitos homens não conseguem diferenciar ejaculação de orgasmo. E muitas mulheres também não têm noção de quando é que o seu parceiro teve um orgasmo com ejaculação ou só teve ejaculação. E eu vou dizer para vocês, quando o homem só tem ejaculação, logo após a ejaculação, ele se comporta mal, fica agressivo, fica triste. Logo depois da ejaculação, ele levanta e se vai embora. Aí ele só teve ejaculação. Muitos homens que estão aqui certamente já tiveram nessa situação de ficar irritados. Logo após o coito, ficam irritados. Por que que eu fiz isso? Por que que eu estou aqui? Eu vou-me embora. Pede para a moça ir embora, vai-te embora. Por essas e por outras é que é muito bom quando o casal se envolve sexualmente, tendo maturidade sexual, tendo comprometimento, compromisso, ou seja, casando. Por isso é que muitas vezes se aconselha o casamento para a vida sexual, porque é preciso maturidade. Isso, Vânia, muitas vezes dá as costas. É isso mesmo, Vânia. Dorme, ronca. É isso que acontece. Agora, por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Por que que às vezes o homem tem apenas ejaculação sem orgasmo? Quando ele não se entrega, quando ele está focado no ato sexual e não na pessoa do ato sexual. Ou seja, há épocas em que o homem não está emocionalmente focado. Ou seja, ele olha para a parceira e não vê a mulher da vida dele, mas sim vê uma fonte de prazer, uma fonte de satisfação. Isso acontece, isso liga e desliga. Pode acontecer o mesmo homem ter prazer sexual de facto, contemplar a sua parceira, amar a sua parceira no ato sexual, e pode ser algumas vezes que ele está apenas focado na ejaculação.
dá-se conta que o homem está focado na ejaculação quando ele ejacula muito rápido, muito depressa. Primeiro, quer logo passar para a penetração. Segundo, não presta atenção. A própria mulher se apercebe. O meu marido hoje não está como noutros dias. Não está necessariamente focado no ato sexual, mas sim está focado em penetrar logo, está focado em despachar. E há muitas mulheres, óbvio, também, Erivelton, que fingem que estão no ato, mas não estão. Também fazem as coisas para despachar ou para acelerar. Erivelton, qual é o outro termo? No Brasil, despachar pode ser despachar para acelerar, para fazer rápido. Tipo, Tá ok, né? liberar. É mesmo isso, para liberar. Para liberar. Olha, eu tenho pressa, tenho que sair daqui. Eu só digo que ambos, com esse tipo de comportamento, só tem a perder. Seja aquele que faz logo para poder se liberar, exato, ou aquela que simplesmente deixa eu me livrar dele logo aqui e deixa eu já fingir. Por que eu falo que ambos só têm a perder? Porque o estar junto, o iniciar de uma forma saudável, se torna muito mais prazerosa, muito mais prazerosa. Então, eu fico me pensando comigo assim, cá para nós, se eu tenho certeza que eu vou estar continuamente com a minha esposa numa longa jornada de casamento, e isso teve um começo, veja só, eu preciso compreender nos mínimos detalhes aquele ser que está dormindo comigo. Eu preciso sentir a sua respiração. Eu preciso saber como ele gosta, onde que ele gosta mais, onde que ele gosta de ser tocado, onde que ele não gosta de ser tocado. E aí eu faço uma pergunta para você, mulher, e para você, homem. Você já perguntou para sua esposa, assim, no momento bem descontraído, onde que ela mais gosta de ser tocado? Porque muitas vezes, isso para o homem ou para a mulher, tanto faz. E não é bem assim. Né? Então, exato, esses pequenos detalhes faz toda a diferença. Isso é compreender. Agora, veja só, se eu não tenho a paciência, a humildade de conhecer aquele que vai conviver comigo por muitos anos, quem é que eu vou querer conhecer? A minha mãe? O meu amigo? O meu cunhado? Faz sentido isso? Então, assim, a dica que eu dou para você, para melhorar nesse aspecto, e hoje aqui nós estamos contribuindo, né? Contribuindo aqui. Conheça como que o seu esposo se comporta, o porquê que ele está agindo daquela forma. E é muito interessante, Euclides, que quando você traz essas questões de conhecer profundamente, tem hora que nós não conhecemos nem nós mesmos. Como é que eu vou conhecer o outro? Pois. Então, olha, é interessante isso que disseste, Erivelton, porque é mais fácil ser vítima. Eu vou mesmo dizer aqui tem muitas mulheres, vou mesmo dizer. Há muitas mulheres que ficam no vitimismo. O homem não fez, os homens não são, os homens não... E há muitos homens que também ficam no vitimismo. Então, ao invés de eu estar a criticar o meu parceiro constantemente, eu preciso perceber, tal como disseste, por que ele tem esse comportamento. Nessa questão do ponto fraco, uma dica rápida. Quando você diz no parceiro, o meu ponto fraco, por exemplo, é o pescoço, ele só vai atacar o pescoço. Então, ao invés de dizer um ponto fraco, diz 10. Isso! Ao invés de diz 10 pontos fracos. Assim, ele vai percorrer por cada um dos pontos. É um mapa, é uma viagem. Agora eu quero pedir a vocês, como já estamos nos finalmente, já estamos bem... senão a gente vira a noite aqui. Pega uma folha e vai apontar o seguinte.
Sexo é contemplação e não penetração. Volto a repetir. Sexo é contemplação e não penetração. O que quer dizer contemplação? Durante o ato sexual, você deve contemplar o seu parceiro, a sua parceira. Contemplar significa apreciar cada curva, cada olhar, cada toque. Não fiquem preocupados com penetração. O prazer sexual não está nos órgãos genitais, não está. Nem no pênis, nem na vagina. Pronto, falei. O prazer sexual está aqui. É aqui onde tudo acontece. Aquela hora, acho que a Vânia, olha, o Demila dizia que pensar em muita coisa durante o ato sexual é como quando vamos à igreja e começamos a apanhar sono. Do nada começamos a apanhar sono. Eu sei que para as mulheres é bem mais difícil. As mulheres são capazes de, durante o ato sexual, viajar longe, pensar na janta, nas crianças, pensar em muita coisa, pensar em dívida. Só vos peço uma coisa, mulheres. Não pensem em outra coisa. Contemplem. Tem que dizer, oh, meu marido, ai, como tu és bonito, como tu me fazes sentir bem. Pensa nisso. Pensa nas coisas boas que o teu parceiro faz para a sua vida. Tá bom, ele erra muitas vezes, mas também é verdade que ele acerta. Tá bom, ele não tem muitas coisas, então profetiza, pronto. Diga, pense coisas boas sobre ele. Respondendo aqui à nossa pergunta, existe casamento sem sexo ou é possível um casamento sem sexo? Não, não é possível. Muita gente tenta. Muita gente tenta, mas se engana, se mente. Porque mais cedo ou mais tarde, o desejo sexual por outra pessoa vai falar mais alto. E aí, o trato de um relacionamento sem sexo cai por terra. Euclides, eu gostaria de colocar um outro ponto muito importante que nós trabalhamos dentro dos meus atendimentos, que quando o homem chega falando, ele te pergunta, né, sobre como é que está essa área da sexualidade, ele fala, eu tenho um relacionamento saudável, são 5 mulheres por semana. Isso também é doentio. Tá? Não é saudável. Isso vai prejudicar o homem de tal forma, Erivelton, que ele pode desenvolver o cancro da próstata mais cedo, que ele pode desenvolver outras patologias físicas e mentais. E geralmente esse tipo de homens não tem prazer sexual. Ele tem ejaculação, não tem orgasmo. A maior parte desses homens ditos insaciáveis, a maior parte dessas mulheres ditas insaciáveis, não têm prazer sexual. Elas têm essa tal descarga que não se compara ao prazer sexual quando as pessoas têm empatia, têm amor e têm a percepção do quão sagrado é o ato sexual. Legal, muito bom. A Ludmila colocou depois do orgasmo da maca complicado. Maca é problema. Tá. Ok, legal. É calamba problema. Euclides, olha, nós já estamos aí, passamos já 20 minutos aí do nosso horário. Vamos fazer uma pergunta aqui para o pessoal que nos prestigiou aí hoje com essa participação, desprender do seu tempo para estar aqui conosco. Nós também aprendemos com vocês. De repente, vocês podem sugerir um tema para a nossa próxima sexta-feira. Eu cheguei a pensar em algo assim, de muitas vezes o que acontece? Por que algumas mulheres sempre vão dormir com dores de cabeça? Bom tema. Mas olha, sugiram o tema. Esse tema é bom, que eu disse. Mas vocês também podem sugerir temas aqui, podem mandar os temas para o off, os assuntos que vocês querem tratar. Mas é de facto um problema muito grave.
E agora, Edivelton, a nova moda, eu não sei se já chegou aí no Brasil, é de muitos homens também terem dor de cabeça. A frase é: estou muito cansado, trabalhei muito hoje. Há muitos homens também a usarem essas expressões. A live vai ficar gravada assim, vai ficar gravada assim. A Lidmila aqui apresenta um tema. No papel, é só para apontar uma coisa. Sim, Lidmila, essa frase é muito importante. Se você meditar sobre essa frase, a frase que eu disse que é: sexo é contemplação e não penetração. Se você meditar sobre essa frase, você vai ter uma vida sexual mais saudável. E quando falo dessa contemplação, essa contemplação deve surgir independentemente do comportamento do parceiro. Sempre que você se predispor em ter relações sexuais com seu parceiro, afaste da sua mente todos os pensamentos negativos. Tire da cabeça. Ou você faz bem ou não faz. Vai fazer sexo com mágoa? Não faça. Vai fazer sexo com dores emocionais? Não faça. Porque aí você está fazendo... Aí você não está a fazer amor, você está a fazer horror. Aí você não está a fazer amor, você está a fazer horror. E quem sai a perder ao fazer sexo dessa forma é você, mulher. Porque você deixa de sentir. Há muita mulher que se tornou fria exatamente por esse motivo. Por se envolver sem vontade. Então, é muito importante pensar nisto. Tenha sempre bons pensamentos, pensamentos positivos sobre o parceiro, sobre a parceira, quando vocês se envolvem sexualmente. É isso mesmo, Jimbei. É para os dois. Tanto o homem como para a mulher é igual. E eu estou mesmo a falar de forma genérica. Bem, já falamos muito. Gratidão a todos. Hoje eu não sei, ainda não ofereci o meu livro. Então, todos vocês que estão a acompanhar a live até agora têm uma oportunidade única. Se me mandarem agora mesmo uma mensagem no off e dizerem: eu quero o livro, o e-book, você hoje mesmo vai receber o livro eletrônico. Primeiro capítulo, o segundo capítulo sai ainda esse mês. Todos vocês que estiverem interessados, mandem a mensagem. É um presente, porque o livro custa apenas 1.900... É isso? Ai. 1970. 1970 kwanzas, e em reais custa apenas 6 reais. Então, você que quer o livro, esse livro fala muito sobre os conflitos conjugais, fala sobre tudo aquilo que você precisa para ter uma vida conjugal mais saudável, fala muito sobre o conhecimento de si, fala muito sobre essa ideia de muitas mulheres de que todos os homens são iguais, essa ideia de que todas as mulheres são iguais. Há muitos bons temas lá no livro. Quem estiver interessado, mande a mensagem. E hoje, o meu presente na moeda de Angola fica a 1970. 1970. E hoje, Erivelton, a minha oferta do livro vai para Fabiana Brito. Nossa! Eu agradeço, ela vai ficar contente aí. Obrigado, Fabiana, pelo presente. Manda uma mensagem para mim no off. Manda uma mensagem para mim no off e vai receber gratuitamente o livro. Todos os que tiverem Jimbei, manda mensagem no off. Nós depois vamos arranjar uma forma, tá? De fazer chegar o livro. E hoje quem ganhou a minha mentoria, a minha sessão terapêutica foi a Vânia Rossana. Uau! Parabéns, Vânia. Vânia, vocês precisam entrar em contato com o meu WhatsApp. A Ludmila também está aí. Ela precisa entrar em contato comigo para que eu agende
a terapia com vocês. Eu vou deixar aqui novamente o meu número. Olha. Pronto, eu também vou já deixar aqui o meu WhatsApp. Isso, vou já esse é deixar o meu WhatsApp. Me adiciona aí, me manda um oi para eu poder salvar o seu número e nós marcarmos uma sessão terapêutica. Eu vou disponibilizar uma ferramenta fantástica aí para vocês, ok? Pronto, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp também. Todos os que estiverem acompanhar a live e quiserem um livro, mandem a mensagem agora. Quem puder pagar em kwanzas, pode fazer o pagamento a partir da manhã. Eu vou confiar em vocês. Vou mandar o livro para todos que escreverem para mim e depois vamos arranjar uma forma para o pagamento. Hoje eu só quero oferecer o livro, porque eu estou muito bem disposto, estou super feliz. Hoje eu quero oferecer o livro, então mande a sua mensagem, pode ser já diretamente no WhatsApp e vai receber o livro agora. Então não perca essa oportunidade única, é para quem está assistindo a live agora, quem vai assistir depois poderá entrar em contato comigo e ter também o livro. Então, muito grato pela vossa audiência, muita gratidão por estarem aí, por aprenderem conosco, por juntos traçarmos esse caminho de uma vida sexual saudável e de muita felicidade. Gratidão a todos e continuem aí. Erivelton, minha gratidão pela tua presença e por esse mega projeto que são as lives de impacto conjugal. Muito grato. Legal, Euclides, eu fiquei muito contente. A gente sempre espera chegar nessa sexta-feira para poder fazer essa live, porque o seu conteúdo sobre essa parte da sexualidade traz muita luz para todos nós e é isso que é o mais importante. Pessoal, vamos apertar os coraçõezinhos para nós encerrarmos a nossa live e mais uma vez um feliz Dia das Mulheres. Tenho vocês todas no meu coração, muito carinho, muito respeito pelo seu tempo e pela sua dedicação e muito mais pelas angolanas. Aquele abraço. E olha, eu e a minha esposa, nós vamos começar a aprender a dançar kizomba. Oba, kizomba! Kizomba! Kizomba, muito bem, muito bem. Olha, isso gera uma boa cumplicidade, olha, muito bom. Olha... Dá uma liga muito boa. Pronto. Então, uma boa tchau, noite. e até a próxima sexta-feira com outros temas, então. Tchau, tchau.